desse semestre desse ano, 2024. O itinerário é esse mesmo e a programação estaria inicialmente colocada na agenda que foi enviada bem no início dos eventos. Sequenciando o ciclo de palestras e de workshops, temos agora o nosso evento de hoje a materialidade como uma prática de estratégia, como a materialidade da prática da estratégia à matriz de materialidade. Eu sei que um tema um pouco estranho para muitos, mas com certeza vai ser muito bem dirigenciado hoje através do Marcelo, de nossos consultores, Marcelo e o professor Luiz Roberto. Então, vamos abrir agora a primeira parte do evento, que se trata da estratégia de materialidade. Está sendo encaminhado brilhantemente pelo professor Luiz Roberto, com o tema de sensibilização das PMS. Vamos ter um tempo de 15 minutos para ele fazer a explanação. Imediatamente seria o professor Marcelo Oliveira, nosso consultor, que ele estará tratando o tema de boas práticas da estratégia ESG e também estará abarcando um espaço de 15 minutos. A dinâmica, vocês que estão acostumados, já conhecem, eles fazem suas explanações, depois entrariam a Adelita se faz as colocações, se forem tempo, e as perguntas serão no final, sem esquecer da nossa assinatura de presença também. Então, fiquem com a gente. Estamos no segundo momento da trilogia, depois da trilogia. Estamos agora falando da materialidade na prática da estratégia à matriz. Então, por favor, é o seguinte, não sei se a Lia tem algum comentário para fazer. Só dar boas-vindas a todos novamente. Vocês já conhecem o grupo. Só resumindo para ninguém esquecer, somos a Ione, a Nancy, a Carmen. A Carmen já está entrando aqui daqui a pouquinho, acabou de entrar, olha, se fosse combinado. Boa tarde, Carmen. Que chique com esse óculos. Gostei. É que eu tô em trânsito, gente, mas estou aqui presente. A gente está muito contente de estar aqui com vocês novamente. Aproveitem muito o Luiz e o Marcelo. Usem, abusem, né, meninos? E a gente vai conduzindo aqui da melhor forma possível para todos terem suas respostas, as respostas às suas perguntas ok, e o que também não der tempo agora, a gente depois dá andamento com trocas de e-mails, tá bom? Então, aproveitem, muito obrigada sempre. E, no finalzinho tem também um feedback da Ione com as perguntas do evento anterior da trilogia. Então, a gente vai conseguir resolver tudo isso no nosso tempo aqui. Bom evento a todos. Obrigada. Ade, eu acho que eu coloquei aqui para nós fazermos esse resumo um pouco antes. Não sei se você se importa, só porque assim depois nós ficamos só com o período das perguntas, pode ser? Verdade, sim, sim. Vocês conseguem ver a minha tela? Poderia colocar no modo de apresentação? Claro, sim, com certeza, que tem gente que está também no celular, né, e não consegue ver. Vocês conseguem ver agora? Sim, tá ótimo. Tá bem? Ok. Isso aqui é muito rápido, é apenas um resumo aqui das daquilo que foi enviado para vocês. Eu acho que nem todos conseguiram responder. Acho também que tem pessoas que estão participando desse evento aqui que a gente que não esteve no último evento, e então só queria passar muito rapidamente 2 minutinhos aqui sobre o que foi as nossas perguntas, né, e as respostas que nós tivemos. Essas 3 perguntas enviadas para os participantes, né, desse ciclo de workshops, não são perguntas, gente, como provas, né, não existe muito certo e errado, até porque há aqui algumas informações que algumas perguntas que nós temos autores que contestam de forma diferente. Então, só para que vocês saibam, a pergunta número 1 aqui foi feita sobre qual é o título da publicação, que é amplamente reconhecida por ter definido pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável. Alguém sabe aqui responder para a gente? Posso? Ouvir. Qual é o título da publicação? Exatamente. Nosso futuro comum, o relatório de Brundtland. Exatamente. Exato. Isso aí. Nós tivemos aqui nessas perguntas, né, 24 pessoas que responderam. Dessas 24 pessoas, nós tivemos aqui
5 erros, que, enfim, pode ter sido por diversas questões, mas algumas pessoas colocaram o conteúdo, os limites do crescimento, né, o livro e a teoria. Outras pessoas pontuaram também Primavera Silenciosa, que na verdade também é um livro que também faz parte dessa construção, mas a verdade já foi citada aqui pela nossa colega, né, o relatório Brundtland é conhecido como primeira publicação que define o conceito de desenvolvimento sustentável. Isso é só para, não é para ver quem acertou, quem errou, é só para que vocês também, aqueles que não sabem também fiquem a saber. A segunda pergunta, o nome do modelo de gestão que estabelece os pilares social, ambiental e financeiro. Essa aqui eu acho que algumas pessoas até confundiram. Alguém sabe responder, por favor? Esse é É o o triplo IFG. Não ouvi. Seria Seria tipo ESG, não? Environmental, Social and Triple Governance. bottom line, não? Coloquei o triple bottom line nessa aí também. Exatamente, é o triple bottom line. Acho que há aqui o que a gente às vezes confunde, que foi tratado no último evento, né? Porque o triple bottom line, ele fala sobre o social, ambiental e financeiro, o pilar Eu também financeiro. coloquei o triple bottom line. Então, essa pergunta número 2, né, é o triple bottom line, ou de pé da sustentabilidade também, como alguns colegas responderam. Depois, para a gente encerrar, a pergunta número 3 é qual é o título da publicação que contribuiu significativamente para o reconhecimento do ESG, o Ambiental, Social e Governança, no contexto financeiro e empresarial. Alguém sabe responder? Who Cares Wins, do Kofi Annan. Exatamente. Eu não tô vendo vocês, então se alguém estiver falando, eu não tô vendo, que eu tô aqui com a apresentação em modo de tela inteira, tá, gente? Posso dar minha contribuição? Claro, com certeza. Sim, do que a colega disse, né, é o livro Quem se Importa Ganha, né, conectando os mercados financeiros a um mundo em mudança. Exatamente. Exatamente, a publicação, né, na verdade, da ONU, né, do secretário-geral da ONU, faz essa citação pela primeira vez, depois esses trabalhos, né, resultam num documento final, ganha quem se importa, e esse documento é o documento que é considerado como o documento que define o que é o ESG. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar sobre as questões, depois a gente tem espaço para conversar através do LinkedIn, trocar aqui algumas figurinhas, mas esse é o resumo das respostas do nosso último evento, e eu vou passar aqui agora já muito rapidamente para o professor Luiz Roberto, dar continuidade e fazer a abertura do nosso evento de hoje, que tem o tema Materialidade na Prática da Estratégia à Matriz. Por favor, professor Luiz. Bom, antes de mais, boa tarde a todas e a todos, e dizer-vos que, em primeiro lugar, que é um gosto estar aqui hoje convosco, mais uma vez, agradecer à ION o convite para estar nesta sessão, e hoje eu trago, de facto, um tema que nos parece ser importante e que resulta um pouco da percepção que todos nós temos que, quando falamos em sustentabilidade e critérios ESG, normalmente estamos a falar de grandes empresas e grandes multinacionais. Mas, de facto, não é bem assim. E, portanto, até porque as pequenas e médias empresas fazem parte do tecido empresarial neste caso, dos dois países, do Brasil e de Portugal, e todos nós sabemos que até têm, de facto, uma implantação bastante grande. Enfim, em termos gerais, existe uma média, ou existe um número que vem sempre à nossa cabeça, que é 99% do tecido empresarial dos diferentes países, e aqui a Europa também se enquadra neste contexto. Portanto, dizia eu, têm de facto uma grande dimensão e todas elas fazem parte desta jornada e desta necessidade de transformar a forma como as empresas operam, tendo em conta a sua estratégia de sustentabilidade e agora, mais recentemente, os critérios ESGs. E, portanto, achei que era importante, e hoje vou trazer-vos aqui alguns insights, vou-vos trazer aqui, enfim, aquilo que é a minha experiência enquanto gestor e enquanto professor académico, e, portanto, e também algumas das matérias que hoje irei partilhar aqui convosco, que vão fazer parte
de um livro que eu comecei a escrever e que será publicado a seguir ao verão, e que trata precisamente da sustentabilidade na sua componente de simplificação. E, portanto, enfim, espero que seja proveitoso aquilo que eu vou partilhar convosco. Aliás, este, penso eu, também possa ser uma resposta às preocupações e às perguntas que na última sessão foram lançadas por alguns de vocês e que está relacionado efetivamente como é que nós podemos sensibilizar as pequenas e médias empresas para esta temática da sustentabilidade e dos critérios ESG. Portanto, sensibilização das PMEs, é isto que eu vos trago hoje. Posso pedir para passar ao slide seguinte? Ok, obrigadíssimo. E era, como eu dizia há pouco, é importante nós, enfim, percebermos em que contexto é que nos encontramos. E eu trago aqui alguns números, enfim, que demonstram, de facto, a grande dimensão das PMEs e, portanto, certamente este é um número que para vocês são números, eu diria para alguns de vocês são familiares, mas no Brasil existem qualquer coisa como 6,3 milhões de pequenas e médias empresas, em Portugal 1,3 milhões, enfim, adequado àquilo que é a nossa dimensão geográfica, e na comunidade europeia existem atualmente 23 milhões de pequenas e médias empresas. Só para terem uma ideia da repercussão que isto tem também a nível do mercado de trabalho, na Europa estas 23 milhões de empresas empregam qualquer coisa como 100 milhões de pessoas. Todas elas, e agora aqui também falo do Brasil e de Portugal, contribuem para mais de metade do PIB, do Produto Interno Bruto, o que significa que é impossível pensar em crescimento económico e numa economia próspera sem, efetivamente, a cooperação dos pequenos negócios e a cooperação das pequenas e médias empresas. Domina o tecido empresarial, e há pouco eu falava-vos dos 99%, é aquela percentagem que nos ocorre quando falamos sobre a dimensão ou sobre a expansão que as pequenas e médias empresas têm nos tecidos empresariais, pelo que, eu diria, e esta é a grande conclusão, ou é a minha primeira key message que eu gostaria de partilhar convosco, é que todas as pequenas e médias empresas são parte integrante desta transição para a sustentabilidade. E esta eu penso que é a primeira grande conclusão e aquela mensagem que nós devemos ir passando a todos os empresários com quem nos encontramos, contactamos, de que todos eles, sem exceção, fazem parte desta transição para a sustentabilidade. Eu pedia para passar ao próximo slide. Quando falamos em empresas, eu acho que é também importante perceber quais são os principais problemas com que hoje as pequenas e médias empresas, de uma forma geral, se deparam, até porque isso nos pode ajudar a compreender porque é que em algumas a sustentabilidade e os critérios ESG ficam eventualmente para segundo plano. O primeiro dos problemas tem a ver com a inflação e todos nós sentimos de uma forma, enfim, geral, que a inflação tem impactado a economia dos países e isso provoca nas empresas, e nomeadamente nas PMEs, um aumento dos custos operacionais e isso inviabiliza efetivamente a sua planificação em termos de investimento e em termos de crescimento. Uma das coisas, e o segundo problema está diretamente relacionado com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que, enfim, fez agora, muito recentemente, como todos sabem, 2 anos, mas também a crise no Médio Oriente, que, enfim, que também não tem fim à vista, e, portanto, todas estas crises provocam instabilidade nos mercados internacionais e, nomeadamente, as PMEs que dependem destes modelos de negócio sentem-se efetivamente impactadas e, nomeadamente, aquelas pequenas e médias empresas que trabalham nos mercados de exportação. A crise da dívida aparece em terceiro lugar e, mais uma vez, a crise da dívida afeta a capacidade de crescimento de diversos países, onde se inclui aqui claramente tanto o Brasil como Portugal, e isso, de certa forma, dificulta o acesso, por exemplo, a linhas de crédito por parte das PMEs e, portanto, há aqui uma restrição ou uma limitação das PMEs poderem aceder a apoios financeiros para não só crescerem, mas também apostarem naquilo que é necessário do ponto de vista da sustentabilidade e dos critérios ESG. E aqui não podemos esquecer que a sustentabilidade tem um custo e esse custo tem que ser também
enfim, calculado e contabilizado pelas PMEs. E, finalmente, a pandemia. Felizmente, a pandemia terminou, já vai há algum tempo, mas não podemos esquecer que ela própria também criou aqui grandes impactos nas pequenas e médias empresas. Sabemos de pequenas e médias empresas que durante a pandemia foram forçadas a ter que encerrar as portas, outras tiveram que se redimensionar e até procurar outros modelos e oportunidades de negócio, pelo que, para muitas PMEs, este é o momento de se reposicionarem no mercado. E, portanto, isso faz com que os empresários ainda tenham que fazer a sua gestão ou a gestão das suas empresas, ainda com algumas incertezas e com algumas cautelas face àquilo que este reposicionamento no mercado obriga. Portanto, de uma forma geral, é desta forma que eu vejo os principais problemas, e isto pode-nos efetivamente também ajudar a perceber de que forma é que nós podemos ajudar as PMEs quando começamos a falar sobre sustentabilidade e critérios ESG. Posso pedir para passar? Uma das fontes que eu considero importantes para percebermos mais, ou de uma forma mais clara e transparente, onde é que as PMEs se encontram, está, ou podemos ir buscar todo um conjunto de estudos que têm sido produzidos nos últimos tempos, e eu trago aqui um extrato daquilo que foi um estudo que foi levado a cabo pelo BCSD o ano passado em Portugal e que tem a ver com o posicionamento das empresas nas etapas da jornada 2030, e este gráfico que eu vos trago aqui demonstra qual é que é o nível de maturidade onde as PMEs se encontram. E como vocês podem ver, existem várias fases, desde o despertar, ou seja, desde o estar despertado, chamemos-lhe assim, para aquilo que é a sustentabilidade e os critérios ESG e o reporting e tudo o que engloba, até chegar a uma fase de consolidação. E aqui podem ver, de facto, que as PMEs ainda estão numa fase e numa percentagem a rondar os 50%, numa fase de conhecimento, portanto, ou seja, de adquirir conhecimento e começar a pensar, a construir aquilo que será a sua estratégia ou o seu percurso em termos de sustentabilidade, notando-se que efetivamente existe uma preocupação muito grande e também aliada a um desconhecimento sobre as exigências ou sobre os requisitos do reporting. Portanto, vale a pena também perceber onde é que as PMEs estão e quais são as principais dificuldades que elas começam a sentir quando estamos efetivamente já a entrar naquilo que é a jornada 2030. Eu podia para avançar. Independentemente do conhecimento e independentemente das dificuldades que as empresas e os empresários e a liderança possa ter relativamente àquilo que é as necessidades relativamente à sustentabilidade, aos critérios ESG, vale a pena também analisar o nível de engagement. E todos nós sabemos que o engagement em qualquer processo de transformação é absolutamente vital e necessário, e a sustentabilidade e os critérios ESG não fogem à regra. Eu trago-vos aqui uns gráficos que resultam de um survey que foi levado a cabo o ano passado em Portugal pela Rede do Empresário, organização com a qual eu também colaboro, e que traduziu neste gráfico várias questões que se colocavam relativamente ao nível de engagement. E aquilo que foi feito foi dividir o nível de engagement entre colaboradores, entre middle management e entre a cadeia de valor. E se nós começarmos pelos colaboradores, vemos aqui efetivamente que o nível de engagement é maioritariamente médio e baixo, enfim, havendo uma percentagem pequena, a rondar os, enfim, 14 ou, neste caso não são 14, são 10%. Portanto, quer dizer que ainda há aqui um grande trabalho a ser feito no que toca ao engagement dos colaboradores para esta temática da sustentabilidade. Quando nos deslocamos para aquilo que é o middle management, portanto, e aqui considerou-se todo o staff que é responsável por coordenar e por orientar a organização na implementação deste processo de transformação, vemos também que o nível de engagement não é
absolutamente, enfim, simpático, diria eu. Portanto, ou seja, 42% é um engagement médio e 19% estamos a falar, de facto, de um nível de engagement baixo. E agora, movendo-nos ligeiramente para o lado direito, a mesma questão foi colocada relativamente à cadeia de valor, enfim, a todas as organizações que fazem parte da nossa cadeia de valor e que todos nós sabemos a importância que elas têm para a implementação dos critérios ESG. Mais uma vez, vemos que o nível de engagement é relativamente, em termos percentuais, é maioritariamente médio, com 53%, e baixo na ordem dos 28%. Portanto, ou seja, eu diria que maioritariamente ainda há aqui um nível, ainda há aqui muito trabalho a ser feito para fazer o engajamento de toda da organização e aqui a mensagem que eu deixo, não basta apenas dizer que os nossos ou que os CEOs das empresas estão engaged, portanto, é preciso também garantir que toda a organização, que os colaboradores, que o middle manager e também os nossos stakeholders, entenda-se aqui cadeia de valor, estão perfeitamente engajados para aquilo que é a sustentabilidade, para os seus requisitos, para as necessidades e, por último, para a implementação dos critérios ESG e tudo aquilo que se obriga a fazer em redor disso. Eu pedia para avançar. Comecemos agora a perceber, enfim, qual é que é a vantagem dos critérios ESG para as pequenas e médias empresas. E eu diria que é a partir daqui que nós temos que começar a sensibilizar as PMEs para as vantagens, para os benefícios de, efetivamente, termos uma política de ESG ou uma estratégia de ESG nas nossas organizações. E eu partilho aqui convosco este estudo, que foi feito há relativamente pouco tempo, um estudo que foi levado a cabo pela Harvard Business Review, e o que eles fizeram foi pegar em 200 estudos académicos sobre iniciativas, sobre projetos na área dos fatores ESG, ambientais, sociais e governance, e chegaram à conclusão que 90% desses estudos concluem que os ESGs podem reduzir o custo de capital das empresas. Uma outra conclusão a que chegaram é que 88% desses estudos, portanto 88% dos 200 estudos que foram levados a cabo, mostram que a incorporação das práticas de ESG ou a criação de uma estratégia leva a um melhor desempenho operacional. E, finalmente, 80% mostram que o preço das ações, e aqui estamos a falar, obviamente, das PMEs cotadas em bolsa, de que o preço dessas ações, ou das suas ações, estão positivamente relacionados com as práticas de negócios sustentáveis. E, portanto, é a partir daqui, ou é desta forma, que nós devemos começar a sensibilizar as PMEs de que, com a implementação dos fatores ou dos critérios ESG, havendo uma estratégia de sustentabilidade integrada, as pequenas e médias empresas têm efetivamente benefícios e vantagens que não resultam apenas de uma obrigação legal em implementar a sua estratégia de sustentabilidade ou os critérios ESG. E, portanto, eu penso que é aqui que nós todos, enquanto gestores, enquanto académicos, enquanto consultores, temos que começar efetivamente a sensibilizar de que as vantagens existem, não apenas efetivamente quando se obriga pela implementação e pela via legal, como todos nós sabemos. Eu pedia para avançar. Há aqui um conjunto de, se quiserem, de assumptions ou de pontos de partida que nos podem ajudar a começar a trilhar este caminho da sensibilização. Para já, a questão das cadeias de valor, como eu falei há pouco. Portanto, ou seja, e aqui não podemos esquecer que as pequenas e médias empresas, na sua grande maioria, trabalham com outras organizações e outras empresas de maior dimensão, algumas delas até com grandes empresas, e por essa realidade acontece que as pequenas empresas começam a ser forçadas, no bom sentido, a cumprir com os requisitos destas grandes empresas e a terem que integrar os critérios ESG na sua estratégia de negócio. O que contrapõe, e esta também é uma mensagem que devemos começar a passar às PMEs na perspectiva da sensibilização, é que o reporting e os ESGs não vão ser só obrigatórios para as PMEs a partir de 2026. Elas podem, já são uma realidade atual.
e ela resulta efetivamente de nós fazermos parte de cadeias de valor onde as grandes empresas já cumprem com aquilo que são os requisitos e dessa forma vão nos obrigar, enquanto PMEs, também à adoção desses mesmos critérios. Os critérios ESG, como vamos ver mais à frente, têm também um impacto positivo nas pequenas e médias empresas e elas vão contribuir efetivamente também para o seu desempenho e importa demonstrar também isso. Ao criarmos uma estratégia de ESG, estamos a garantir de que as pequenas e médias empresas vão ter sucesso a longo prazo, porque isto vai contribuir não só para a confiança dos consumidores, mas também vai contribuir para o reforço da sua credibilidade junto dos mais diversos stakeholders, para a questão da competitividade. Aliás, nós sabemos, e existem estudos hoje em dia, de que ter uma estratégia de sustentabilidade integrado na estratégia do negócio faz com que eu possa ser mais competitivo no curto prazo, contribuindo efetivamente para aquilo que eu penso que é o denominador comum de tudo isto, que é estarmos paralelamente a contribuir para um futuro mais sustentável. E finalmente, e antes de passar, ok, obrigado, voltou atrás, ter também presente, contrariamente àquilo que muitas pequenas e médias empresas, e até mesmo as grandes possam pensar, a gestão e a implementação de uma estratégia de sustentabilidade e dos critérios ESG tem que ser entendido como um processo de melhoria contínua e não apenas um workshop, e muito menos apenas deve ser visto como uma obrigação legal. E agora sim, pedia para passarem. E esta, se quiserem, tem sido, enfim, é o resultado da observação direta que eu tenho feito sobre este processo de sensibilização que eu considero importante. Portanto, uma estratégia de sensibilização envolve uma abordagem também ela estratégica, direcionada e faseada, e ela deve acontecer, ou deve anteceder a definição ou o desenho e a implementação daquilo que é uma estratégia ESG. Faseada, e então a primeira fase trata-se de sensibilização da liderança e colaboradores numa abordagem top-down. O que é que quer isto dizer? Quer isto dizer que nós devemos começar pelo topo da organização e tem que ser o CEO e o leadership team a dar o seu exemplo, e o exemplo aqui terá que ser através da implementação e desenvolvimento de práticas concretas, práticas de sustentabilidade, que de certa forma possam também contribuir para aquilo, para a dinamização e para a extensão daquilo que é a sustentabilidade e os critérios ESG dentro da organização. A segunda fase tem a ver com a criação da cultura de sustentabilidade. E nós já vamos ver do que é que se trata disso. Portanto, a criação de uma cultura de sustentabilidade dentro de uma pequena e média empresa ou dentro de uma empresa é absolutamente necessária e faz parte desta fase. E, finalmente, como a fase número 3, perceber qual é o impacto positivo a nível do negócio, e aqui eu considero importantes 3 grandes áreas: o negócio em si, as pessoas, e aqui as pessoas entenda-se os colaboradores da empresa, e finalmente a parte do economics, portanto, ou seja, tudo o que tem a ver com o desenvolvimento económico, com o crescimento económico da própria empresa. Não esquecendo de todas estas... Por favor, temos 5 minutos, só para lembrar, por favor. Ok, obrigado. Não esquecendo que todas estas fases têm que ser suportadas por uma comunicação transparente, pelo processo de engagement ESG e depois pela fase de implementação, que também à frente já iremos ver. Eu pedia para passar de slide. A cultura de sustentabilidade, como eu vos falava há pouco, a sustentabilidade é um esforço global, ou deve ser entendido na organização como um esforço global, e não apenas da responsabilidade do CEO ou do proprietário ou do dono da empresa, tratando-se efetivamente aqui de empresas mais pequenas. Portanto, ou seja, uma PME, independentemente da sua dimensão ou da área onde opera, tem que ver a sustentabilidade como um esforço global, onde a cultura de sustentabilidade passa por estes passos que aqui estão 5. Eu vou ser rápido para cumprir efetivamente o tempo que me foi destinado. Desenvolvimento de competências em sustentabilidade, ambiente de trabalho que estimula as práticas de sustentabilidade, ou seja, eu, enquanto empresário,
de uma pequena e média empresa, eu tenho que criar condições para que os meus empregados, os meus colaboradores possam ser estimulados para ações ou para práticas de sustentabilidade, envolvimento e participação das equipas, porque, uma vez mais, estamos a falar de uma ação coletiva, compromisso com os colaboradores, com a empresa e da empresa com os colaboradores sobre as metas a atingir. Nós, muitas vezes, aqui queremos que as pessoas se envolvam, que a organização se envolva, mas sem ter os objetivos ou as metas definidas, será, obviamente, difícil. E, como eu já tinha referido, uma comunicação regular e transparente é absolutamente necessária e vital para que se crie esta cultura de sustentabilidade. Próximo slide. Impacto nos negócios. Portanto, é importante também, como parte deste processo de sensibilização, que as PMEs e que os seus responsáveis e que a liderança tenha consciência de que eu, ao implementar os meus critérios de sustentabilidade, estou a criar um impacto positivo na minha empresa. E, portanto, enfim, naquelas 3 grandes áreas que eu se referi há pouco, a nível do negócio, eu, com a implementação dos critérios ESG, eu estou a trazer acesso ao capital, portanto, ou seja, as empresas vão ter maior probabilidade de atrair investimentos, a conformidade regulamentar, ou seja, eu, ao estar a adotar uma estratégia de sustentabilidade no negócio e os critérios ESG, eu estou também, paralelamente, a cumprir com aquilo que é a regulamentação local e, com isto, também evitar penalidades e, finalmente, inovação e oportunidades de mercado. Eu, ao ter uma estratégia de sustentabilidade e ao responder por aquilo que são as necessidades dos critérios ESG, eu posso, com isso, também desenvolver produtos e serviços sustentáveis que possam atrair os meus consumidores e, paralelamente, também contribuir para aquilo que são as metas ambientais e sociais. Tudo isto é importante que as pequenas e médias empresas tenham consciência de que isto pode ser perfeitamente atingido e que faz parte dos tais benefícios e vantagens que eu vos falava inicialmente. Próximo slide, por favor. O mesmo acontece com as pessoas. O well-being dos colaboradores, hoje em dia fala-se muito em bem-estar. Os critérios ESG podem, e de facto, contribuir para o bem-estar dos colaboradores, não só em termos da criação do ambiente de trabalho seguro, mas promover o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Enfim, há toda aqui uma panóplia. É um trabalho que pode ser feito diretamente com os departamentos de pessoas ou de recursos humanos, mas, efetivamente, isto, a diversidade e inclusão é também um aspecto e uma vantagem ao integrarmos políticas de sustentabilidade e os critérios ESG e, finalmente, o desenvolvimento dos colaboradores. Ou seja, nós, ao introduzirmos os critérios ESG, estamos a reconhecer a importância da formação junto dos nossos colaboradores e isso, mais uma vez, é também uma vantagem que tem de ser vista por todos. Próximo slide, por favor. E, finalmente, o Economics. Portanto, também para a possibilidade de criar aqui fatores ou condições para que possa haver um desenvolvimento económico das empresas, e neste caso em concreto das PMEs, a inovação faz também com o desenvolvimento de novos produtos, serviços e modelos de negócio e, portanto, obtendo com isto, evidentemente, uma vantagem mais competitiva. Atração e retenção de talentos, hoje em dia fala-se muito. Do ponto de vista económico, eu, ao reter talentos, também estou a reduzir os meus custos relacionados com os processos de recrutamento. Não esquecer, também é um dado importante e importa que as PMEs estejam conhecedoras disso. E também, desta forma, eu posso estar aqui a criar um incremento do loyalty dos meus clientes e, portanto, não podemos esquecer que hoje em dia as novas gerações, as gerações Z, etc., estão muito focadas e muito atentas àquilo que são os propósitos e os objetivos das organizações e, portanto, esta também é um facto que não podemos esquecer e com isto também estamos a construir para a confiança, para a lealdade e reputação da marca da nossa empresa. Próximo slide. A implementação, eu só vos queria dar aqui, enfim, 4 exemplos daquilo que as PMEs podem fazer ou aquilo que nós propomos ou podemos propor às PMEs que façam, ou seja, se eu for um consultor, eu diria que isto poderá fazer parte do programa de sensibilização que eu possa efetivamente propor à PME, que é, em primeiro lugar, a realização de workshops para formar a liderança e os colaboradores, destacar os benefícios de incorporar estas práticas, e eu aqui dei-vos alguns exemplos em termos destas 3 áreas que eu considero importantes, portanto, o negócio, as pessoas e a parte económica.
Não esquecer que as parcerias com associações industriais é fundamental, das quais as PMEs fazem parte, e eu aqui em Portugal tenho tido grandes exemplos de programas e de projetos que têm sido desenvolvidos em parceria com estas associações empresariais, e quem diz associações empresariais diz também estes grupos, tal e qual como o grupo de trabalho e pesquisa. Portanto, é importante que as boas práticas e as experiências possam ser partilhadas e, portanto, as associações industriais são um bom exemplo, como, aliás, acaba por estar aqui descrito no item 4, que é partilhar exemplos práticos e estudos de caso que demonstrem efetivamente, ou que possam demonstrar, que os critérios ESG podem realmente, e eu cada vez mais estou convencido disso, impactar positivamente os negócios. Próximo slide, e que é o último, é uma mensagem que eu gostaria de deixar a todos e que peço-vos que também vão passando às PMEs locais, às PMEs com quem vocês trabalham, aos empresários das PMEs com quem vocês se relacionam. É que as empresas que não começarem desde já a implementar a sua estratégia de sustentabilidade e os critérios ESG, dificilmente terão sucesso no futuro próximo, e vale a pena que as empresas comecem a pensar nisto já hoje, se querem efetivamente ter um futuro com sucesso. E eu termino esta minha, espero ter cumprido, ou não, pelo menos não ter ultrapassado muito o tempo que foi destinado. Muito obrigado, e depois no final estarei também disponível se quiserem colocar alguma questão ou fazer algum comentário. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Vamos passar aqui já para o Marcelo, para que ele possa dar continuidade, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado pela essa audiência. Muito interessante participar desses eventos. Eu não vou falar muito de mim não, tá? Mas vocês têm aí meu contato no LinkedIn, quem tiver depois eu deixo no final. Eu tenho uma experiência aí com a prática do negócio um pouco, e minha abordagem aqui não vai ser muito do ponto de vista da academia, tá? Vou fazer esse disclaimer, né? Você tem bons acadêmicos aqui, já tem bom arcabouço de conhecimento, se não, tem fontes bem interessantes. Eu vou contar um pouco dessa ponte, como que a gente chega nas empresas e faz a pergunta que nos faz trazer a dor de cada empresa. A dor. O Luiz falou bem lá de cadeia de valor, eu vou voltar nesse assunto. E qual o seu desafio de negócio? Então, toda vez que eu estou numa empresa, só um pouquinho, não passa agora não, por favor. Que eu vou numa empresa e tento para conversar com eles, eu faço essa pergunta, porque ela abre um pouco o coração do empresário, do diretor, para que ele possa dizer assim, bom, a minha dor é essa. Até porque que a gente possa entregar algo mais palpável e dentro do que ele precisa. Pode falar, por favor. Pode passar. E aí, pegando um pouco ali, eu estou capturando alguns elementos do que o Luiz falou, entender o momento da empresa. Esse momento, ele diz muito, porque qualquer empresa, seja grande ou pequena, e as PMEs, elas têm uma complexidade dentro. Deixa eu botar aqui, não sei se eu consigo botar aqui o pointer, né? Não estou apresentando. Elas orbitam dentro das empresas várias problemáticas, quer seja pessoas, quer seja concorrência, quer seja perceber o impacto positivo, está lá, bebida a fonte do Luiz. Então, todas essas dinâmicas e perguntas estão acontecendo dentro de uma organização para que ela possa priorizar alguns temas. E eu, partindo do princípio aqui, em teoria, que ela tem uma lista de prioridades e que ela decidiu incorporar as práticas ESG, é que eu vou agora discorrer um pouco desses meus 15 minutos, 14 minutos que eu tenho aí para frente, tá? Pode passar, por favor. E aí, eu vou voltar à cadeia de valor que o Luiz falou lá atrás. Então, assim, entendendo o meu momento, como que minha cadeia de valor se comporta, onde é que eu estou localizado. Então, você imagina esse gráfico, que essa empresa seja uma empresa grande ou uma empresa pequena. Cada uma tem sua cadeia de valor, a sua cadeia de suprimento muito bem estruturada, que ela depende para poder seguir adiante com seus objetivos. E tem o upstream, que nós chamamos, que são os fornecedores, a exemplo de uma indústria de automóveis, você tem os fornecedores de aço, você tem o upstream, você tem a empresa que fabrica em si,
E downstream é toda a sua cadeia de fornecedores que faz distribuição, que leva ao ponto de venda. Então, só para dar esse contexto. Pode passar. E aí, pegando, né, um pouco aí aproveitando a fase do Luiz, então, olha que esse micromundo, cada empresa, cada elo desse, lógico que não está exaustivo, está exemplificando que cada fornecedor tem a sua própria cadeia de valor. Então, como que ela é pressionada, como que ela é mantida em tração para que entregue, para que se incorpore critérios de ESG. Então, quanto mais próximo essa empresa tiver de um grande incumbente, de uma grande empresa, mais pressionada ela vai estar para trazer essas iniciativas em curto prazo. Exemplo agora da Europa, acho que 2026, aqui no Brasil também, já a partir de 2026, se eu não me engano, as empresas listadas na Bolsa terão que fazer seus reportes. Então, imagina, eu conversando com uma empresa pequena, eu falei, olha, você pode não estar listado, mas você faz parte desse elo dessa grande empresa. Então, eu mostrei esse gráfico para a pessoa e ele ficou preocupado. Por quê? Porque tem que olhar para esse sistema. Então, assim, quanto mais distante, mais não é que a empresa não precisa se preocupar em implementar, mas ela vai demorar um pouco a implementar, porque ela tem um dever de casa muito grande para fazer. Então, é bom olhar nas suas consultorias, quem for fazer consultoria, dizer assim, perguntar qual é o seu desafio de negócio e como você está na cadeia de valor. Isso ajuda a organizar as ideias para trazer uma revisão dos planos ou, de fato, a construção de uma estratégia de ESG. Pode passar, por favor. E aí a pergunta, dado esse contexto, como é que eu incorporo, como é que eu começo a trazer essas práticas de ESG? Pode passar, por favor. E aí algumas questões precisam ser feitas e respondidas. E eu uso muito essas perguntas em algumas conversas com algumas pessoas. E eu não vou ler uma por uma, tá? Vou escolher duas aqui para ser ilustrativas. Quais são os principais riscos ESG? Sabendo que ESG são métricas para acompanhamento e medição de riscos para a empresa, que afetam os seus objetivos e a sustentabilidade. Então, é uma pergunta que se faz, e a outra temos governança de dados suficientes para tornar boas decisões? Por que eu peguei essa outra? Porque eu sou um advocacy de dados, né? A gente não consegue ter um bom relato se não tiver uns bons dados, se não tiver processo desenhado, o que não é objetivo aqui agora dessa conversa. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí, dado esse contexto... Não, pode passar, não tem problema, pode completar. Chegando no momento, a empresa precisa ou construir ou adequar seus pilares estratégicos. Também aquele ilustrativo, cada empresa vai ter seu pilar estratégico, mas eu olhar assim, qual é o meu negócio? Para onde eu estou indo? Como é que eu quero me comportar nos próximos 5 anos? 10, 20 anos é muito longo prazo, mas a empresa tem que ter um objetivo, pilares, para ela manter o teu nível de desempenho e como que ela também se encaixa na cadeia de valor, porque se ela for um fornecedor único, ela tem que adequar os seus pilares. E aqui, por exemplo, é um objetivo, né, são diversificação, fusão, e por trás disso tudo, nós temos uma camada que são riscos. E aí é um lado que eu como consultor e como conselheiro também, falo e pego muito, acho que todo mundo tá bem ciente. Como é que eu gerencio meus riscos? Independente do ESG ou não, independente de ter iniciativa ESG ou não. Olhar para risco é fundamental para garantir e minimizar alguns impactos que a empresa possa ter. Seja risco interno, de inovação, financeiro, ou risco externo, que é concorrência, econômico, político, regulatório. O Luiz citou lá atrás de alguns riscos que as pequenas empresas, a exemplo agora dessa regulação das pequenas e médias, que tem que publicar. Isso é um risco, porque se elas não estiverem adequadas, elas podem perder contrato, perder dinheiro, enfim, pode seguir, por favor. E aí, revisando esse pilar, pode passar tudo, por favor. Pode passar. Revisando ou adequando, como é que eu trago os elementos da sustentabilidade para um pilar da minha estratégia? Eu colocar como prioridade esse pilar. E como que eu trago as métricas ESG para que elas se conversem entre si e me garantam que estou minimizando o risco, estou alinhado com as iniciativas globais, respeitando o meu tamanho, respeitando também o cadenciamento da minha cadeia de valor.
porque as pequenas empresas, sabemos, as grandes também têm, elas não têm a capacidade econômica de implementar todas as ações que são necessárias, mas não impede de se criar um planejamento para que seja efetuado isso. Não há desculpa de dizer assim, não tenho dinheiro, não. É processo, dá para fazer. Pode passar, por favor. E aí, quais são as metodologias para gerenciar risco? Geralmente eu trabalho com eu profissional, né? Mas temos umas duas grandes conhecidas, que é a COSO, ERM, e a ISO 31000. Essas duas são duas metodologias utilizadas para fazer uma gestão e análise de risco. Pode passar. E, importante, bom, veja só, eu tenho um objetivo, eu tenho iniciativas ESG já rodando na minha empresa, ou não tenho, mas o primeiro exercício que eu recomendo é qual é o meu nível de risco. E isso, a metodologia começa a trazer elementos para fazer uma medição. Ou seja, eu estou maduro, eu não estou maduro com relação a risco. Por que isso é importante? É importante para que, quando for passar, para olhar para a famosa matriz de materialidade. Tem que ter esse aculturamento, como o Luiz falou lá atrás, tem que ter uma cultura de risco na empresa, as pessoas saibam desses elementos para poder construir uma matriz de materialidade. Pode ir passando, por favor. E aí, né, dado esse conhecimento que eu trago com o treinamento, né, com a sensibilização da empresa em trazer esses elementos, essa metodologia para a gestão, como é que eu chego na materialidade, ou na dupla materialidade, que agora, né, o CSRD está cobrando na Europa, e no Brasil também já está muito se falando. Imagina o seguinte, já era complexo para algumas empresas criar a matriz simples, materialidade, não é uma coisa muito, porque escolher os temas materiais parece ser simples, mas não é tão simples como imagina. Então, chegou agora uma camada de dupla materialidade, então trouxe uma camada de complexidade. O que eu recomendo para as empresas? Não precisa ir na dupla materialidade agora. Logicamente, se o seu negócio está inserido numa cadeia de valor muito forte, você tem que olhar. Se não, como exercício, como conhecimento, parte para os temas materiais da materialidade simples. O que é relevante para o stakeholder, o que é prioridade para a empresa, e o quadrante, dado a gestão de risco, vai lhe apontar quais são os riscos materiais, probabilidade de acontecer, e você vai plotar isso dentro de uma probabilidade ou de peso, esse critério depende. Mas você cria ali quais são os elementos que vai guiar a minha empresa, e junto com as métricas ESG, te ajudará a saber o quanto daqueles temas materiais estão sendo alcançados ou não. Ok? Pode passar, por favor. E, trazendo um pouco da dupla materialidade, o que é isso agora? Né? Bom, o que é materialidade financeira, ou seja, o que é que o efeito que a empresa causa pode ser afetada por um evento climático, ou por um evento X que tenha no planeta, ou de outra empresa, por exemplo. Eu posso estar numa cadeia de valor onde a empresa pode quebrar e eu ser muito dependente dessa grande organização, isso vai me afetar. E como que a minha empresa gera materialidade ambiental e social? Quais são os efeitos que a minha operação gera para o ambiente e para a sociedade? Essa é a famosa dupla materialidade. E em meus trabalhos que eu recomendo, eu utilizo muito o COSO, CRM. Por quê? O COSO é uma metodologia que está na internet, tá, o link, no final da bibliografia tem um linkzinho para baixar o material. Ele trabalha sempre a questão de risco e oportunidade. Então, toda vez que você detecta que um risco ele é potencial, mas quais são as oportunidades que ele pode trazer também. Então, eu geralmente trabalho com esse. Pode ir passando, por favor. E aí, quais são os fatores críticos de sucesso? Dado esse contexto que a empresa tem que ter a sensibilização, primeiro, antes de querer implementar. Não adianta, como o Luiz falou, se a liderança não tiver comprado a ideia e trazer isso top-down, não vai adiantar. Não vai ser ninguém lá do setor X que vai trazer essa mudança. Ele pode trazer a mudança para si, quando ele for levar para outra empresa ou para a vida dele, mas para a organização tem que ser top-down. Esse fator crítico de sucesso tem que ter sustentado pela organização. A governança corporativa ele tem que ter o comprometimento, tem que trazer qual o cenário que a minha empresa está inserida. Agora, lembra lá da cadeia de valor, isso é muito importante. Quais são os riscos e oportunidades? E aí eu estou falando, olhando para a gestão de risco.
que métricas eu vou utilizar, processo, tudo se fala assim de processo, políticas, reportar e revisar e ter melhorias ao futuro. Então, esses fatores têm que ser dinâmicos e não esperar para ter um reporte, para ver se tem alguma mudança. Eu sempre falo para algumas empresas que o reporte é a última coisa que eu recomendo. A última. Se não tiver maturidade, não tiver processo, não tiver sensível, reporte não vai adiantar muita coisa. Só um papel, fora o risco de ter um greenwashing aí. Pode passar, por favor. E, por fim, vamos além da sigla. Eu estou aqui cumprindo aqui meu horáriozinho. Vamos além da sigla, né? Eu tenho uma frase que eu li, não sei aonde foi, não sei quem é o autor, mas eu gosto dela, que é: precisamos partir do razoável, porque é razoável na teoria, para que é possível na prática. Então, a teoria é super importante. Todos esses estudos acadêmicos são super importantes, que nos traz elementos regulatórios, que nos traz discussões de regulação. Mas o que é possível na prática para essa organização isso? Qual é possível para o nível de maturidade que ela está? Então, incorpore a estabilidade como pilar estratégico e vá fazendo aos poucos. Faça a avaliação da governança. Governança não é só para grandes empresas, você pode ter governança numa pequena empresa. Integre os riscos, né? Olha como é que esses riscos podem afetar a sua estratégia. Comunique com clareza. Treine e capacite seus times e reforce a cultura organizacional. É isso que eu tinha para passar para vocês assim, nesse curto tempo. Espero ter sido claro o suficiente. Agora estou aberto às perguntas. Nossa, Marcelo e Luiz, estamos muito lisonjeados, a palavra em português é essa, da riqueza do conteúdo de vocês, do tema. Para mim, foi além das expectativas. Espero que as meninas todos do evento e do grupo estejam comigo conforme. Pena que é tão pequeno e tão curtinho nosso tempo. Agora, eu não vou falar mais, estamos agora perguntas. Tem uma quadra de perguntas aqui. Alcem as mãozinhas, por favor. A Ione já se prontificou. E como o tempo nosso é tão curto, eu já deixo com ela a pergunta para selecionada. Muito obrigada pelas perguntas de vocês. Muito rapidamente aqui, vou começar com uma pergunta, vou deixar uma pergunta para os dois, tá? Deixar aqui primeiro uma pergunta para o Luiz, falando um pouquinho do que o Marcelo comentou agora de cultura organizacional, né? Luiz, a minha pergunta é se você acredita que toda essa jornada de implementação de estratégia, principalmente nas PMEs, né, que é um desafio grande, como nós sabemos, de que forma que isso também contribui para o engajamento dos trabalhadores, para a cultura organizacional da empresa, né? Esse processo de estratégia, de que forma, assim, talvez, no seu ponto de vista, ele contribui para, a longo prazo, criar essa cultura de sustentabilidade nas organizações. E já para deixar minha pergunta para o Marcelo, eu anotei aqui que assumir responsabilidade é questão de maturidade, né? Minha pergunta é o seguinte: as empresas estão preparadas, as empresas, vou falar aqui brasileiras, tá? Elas estão preparadas hoje para ter essa transparência, para abrir seus dados, abrir seus números, ou isso ainda é um processo que está começando a ser feito? Obrigada. Posso começar por responder à sua questão, e eu diria que, claro que sim. Ou seja, cada vez mais, e se nós olharmos para as novas gerações, hoje em dia as novas gerações procuram nas empresas com um propósito e empresas efetivamente com objetivos e metas muito claras, não tanto em termos de negócio, mas também do relacionamento que as empresas têm com a comunidade e com a sociedade em geral. Portanto, eu estou cada vez mais convencido. Aliás, existem neste momento já estudos que comprovam que perante os diferentes stakeholders eu acabo sempre por escolher aquela empresa que já tem um forte empenhamento com a sociedade, que já tem uma estratégia de sustentabilidade implementada e, portanto, e que essa estratégia já se tornou naquilo que eu chamo a tal cultura de sustentabilidade. Portanto, a minha resposta à sua questão é claramente que sim. Esta é uma forma de nós termos cada vez mais as pessoas moralizadas, as pessoas a contribuir com forte desempenho para as empresas, porque cada vez mais o negócio, eu diria que sendo importante para a empresa e para quem tem responsabilidade de gestão da empresa, eu diria que está a ser ultrapassado pelo facto de a empresa se envolver com
com a sociedade, com a comunidade e contribuir para este grande desafio que é a sustentabilidade do planeta. Obrigada, Luiz. Bom, então vamos pegar a tua pergunta. É uma questão bem delicada quando você fala de maturidade, de você abrir informações, porque cada vez mais as empresas, a competição está muito acirrada e depende muito do tamanho da empresa, depende muito do quanto ela é estratégica ou não para o setor. Se pega uma empresa de grande porte, você tem um certo cuidado em divulgar algumas coisas. As empresas, eu estou em dois momentos de trabalho, empresas muito grandes, empresas médias. As duas estão preocupadas em que vão divulgar, e eu deixo elas tranquilas, não vamos divulgar nada, vamos estabelecer processo, vamos saber se esse número, de fato, ele é um número confiável, se ele se replica, porque senão o risco de você divulgar uma informação, mesmo internamente, os funcionários, pode ter um risco disso vazar, um risco de escapar das fronteiras da empresa e causar um problema de reputação. Então, as modelagens de dados com relação às temáticas estão ficando um pouco no petit comité, até que o processo do número do dado, a origem de dados esteja bem maduro também, para depois sim começar a divulgar na própria empresa, internamente, como um exercício de divulgação, para pegar o feedback do principal stakeholder naquele momento, com os funcionários. Depois isso vai evoluindo para uma divulgação externa. Perfeito, obrigada. Mais alguma mãozinha levantada por aí para perguntas? Faça suas perguntas agora, vamos receber esse pessoal tão rico em conteúdo, por favor. Verificando aqui também no chat se tem mais comentários ou se tem alguma pergunta, tá, pessoal? Para ver se a gente não passa batido. Eu teria uma pergunta, posso fazer? Acho que temos aqui também o Allen, tá? Com Ok. a mão levantada. Posso ir primeiro? O meu é só uma constatação dentro do que eu vi aqui, tá, gente? Eu aprendi esses dias assim, que a gente está sempre correndo. Eu acho que nós estamos aqui diante de dois movimentos, né? Ou a gente corre de ou a gente corre para. Eu vejo que as empresas grandes e as empresas médias, como o professor Marcelo e o Luiz falaram, elas estão correndo da legislação que está atrás delas, que está mudando todo momento, que está trazendo obrigações para elas. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande aqui de olhar para as pequenas e médias e mostrar para elas que elas podem correr para. E o correr para é um correr com um objetivo, com um propósito. Eu acho que é o que foi trazido aqui hoje pelos dois professores. Eu acho que é um desafio que a gente tem de buscar essa transformação cultural nas pequenas e médias empresas e também no setor público. Eu acho que é um outro setor onde a abordagem ESG, se ela for bem empregada, a gente vai correr para e não correr de. Era só essa contribuição que eu queria trazer. E parabéns aí aos professores pela exposição, tá, gente? Acho que o Jorge Pedrosa estaria fazendo uma pergunta, por favor. Sim, é a primeira vez que eu estou participando aqui, né, e eu gostei muito da discussão e das apresentações, né. Eu moro no interior do Paraná, na região de Londrina, aqui no norte do Paraná, e tem me preocupado muito, porque eu não vejo muitas pequenas e médias empresas buscarem essa integração com o ESG, né. Eu tenho conversado com algumas pessoas e existem, assim, algumas gerências que desconhecem completamente o assunto de não querer participar disso, como disse o Alain, né, que está correndo, né, eles não querem ouvir, não querem falar, não querem discutir. Isso me preocupa um pouco, porque eu estava ouvindo um podcast essa manhã, inclusive, e uma das questões foi exatamente essa, das empresas sustentáveis, que as grandes empresas estão correndo atrás disso, e os seus fornecedores não. Então, entra exatamente dentro disso que o Luiz Roberto falou, do que o Marcelo falou, né? Como que a gente vai suprir isso? E uma das coisas que eles levantaram, por exemplo, era o problema de logística aqui no Brasil, com a questão da malha rodoviária, porque nós transportamos basicamente tudo através de caminhões, né, aqui no Brasil. E aí eles estavam levantando essas questões. E aí eu andei buscando aqui com algumas pessoas, contatos que eu tenho, puxei isso, falei, gente, a gente podia discutir um pouquinho melhor isso, né? Até porque a empresa que eu presto consultoria, ela trabalha muito dentro dessa linha de ESG e ela não explora nada. Eu sou praticamente uma voz solitária dentro da empresa, né?
falando, olha, vamos buscar isso, vamos capitalizar em cima disso, que a gente trabalha com isso, né? Nós trabalhamos com uma tecnologia limpa. E eles não fazem isso. E eu sinto muita falta disso aqui no interior do Paraná, por exemplo, que é uma região eminentemente agrícola, né, onde o agro domina. Eu não trabalho na área do agro, mas tem muitas empresas de biotecnologia que não avançam nesse sentido do ESG, e isso me preocupa um pouco no sentido que a gente poderia, sim, estar fazendo um grande movimento para pequenas e médias empresas, e a gente não tem nada disso por aqui. Se o professor Luiz e Marcelo quiserem comentar, estejam à vontade também. Sim, eu posso comentar, porque esse é precisamente o desafio que nós temos pela frente, e que é, eu diria que é prioritário, que é de facto sensibilizar a liderança das pequenas e médias empresas de que de facto algo está mudando, e portanto temos que mudar aqui as mentalidades, ou seja, durante muito tempo as pequenas e médias empresas consideraram a sustentabilidade, e algumas ainda continuam a considerar a sustentabilidade como um tema só para as grandes empresas. Depois, quando a questão do reporting veio dizer que as pequenas e médias empresas só teriam a necessidade de começar a reportar em 2026, isto para os proprietários ou para a liderança destas pequenas e médias empresas foi, digamos, um alívio. Foi como dizer assim, ok, eu só tenho que começar a preocupar com isto daqui a 2 anos e mesmo assim vamos ver. Há uma coisa que eu mostrei na minha apresentação e que nós temos que ter presente. Hoje em dia, a sustentabilidade está em prioridade 2 para as PMEs, em resultado dos problemas que as PMEs hoje em dia têm que enfrentar, como seja a questão da inflação, como seja a questão da crise da dívida, etc, etc. Portanto, a sustentabilidade, de uma forma geral, para as pequenas e médias empresas, embora possa estar na agenda de algumas, mas ele não é prioritário. Portanto, compete-nos a nós, enquanto consultores, enquanto académicos, enquanto gestores, começar efetivamente a sensibilizar as PMEs de que isto não é bem assim. E que elas, de facto, se não embarcarem neste comboio já, elas vão perder competitividade no futuro próximo. E não é pela legislação ou não é pela obrigação legal que nós os convencemos disso. O que nós temos que lhes dizer, e aliás, o exemplo que há pouco o colega dava, eu penso que é perfeitamente elucidativo. Neste momento, olhando para algumas cadeias de valor onde as pequenas e médias empresas estão envolvidas porque fornecem serviços ou produtos para grandes empresas, as grandes empresas começam a dizer, bom, meus amigos, vocês têm que começar também a reportar, vocês também têm que começar a considerar os critérios ESG dentro da vossa estratégia. O que é que quer isto dizer? Quer dizer, se eles não forem capazes de o fazer dentro de muito pouco tempo, as grandes empresas estão a dizer às pequenas empresas dessa cadeia de valor que vão ser substituídos por outros. Portanto, ou seja, compete-nos a nós todos começar a sensibilizar as pequenas e médias empresas de que, de facto, esta é uma nova realidade, de que o mindset da liderança em alguns aspectos tem que ser modificado, sob pena das empresas perderem competitividade, sob pena das empresas não terem sucesso no futuro próximo. Era um pouco isto, aquilo que eu queria dizer. Tem o João Carlos aí, está com a mão levantada há um tempo também. Oi, eu tinha colocado uma pergunta, né, para o Luiz Roberto, né, na parte das micro e pequenas empresas, né, até as médias empresas aí, né, se a estratégia de envolver a economia circular, né, não seria interessante, né, para essas empresas, sociedades locais, né, você ter uma estratégia de envolver o ESG nessa parte de economia circular para fortalecer, né, as micro e pequenas empresas e elas terem força, né, para fazerem ações aí voltadas à parte social também, né, com as sociedades locais, né, com comunidades, né, uma forma de fortalecer o ESG, né? Sim. João, aquilo que eu lhe posso dizer é que poderá haver diferentes approaches ou diferentes aproximações. Pode ser por via da economia circular, pode ser utilizando outros modelos de negócio. Agora, o que é importante nesta fase é, de facto, as pequenas e as microempresas, sobretudo, perceberem de que
as coisas hoje em dia são diferentes do ponto de vista da gestão empresarial, comparativamente há uns anos atrás. Ou seja, eu costumo dizer aos meus alunos e a alguns colegas empresários que longe vai o tempo em que as empresas existiam apenas para gerar lucros e pagar os dividendos aos seus acionistas. Portanto, ou seja, hoje a competitividade cada vez é maior e os estudos mostram que os novos consumidores, ou seja, as novas gerações, e aliás eu vou-vos dar este exemplo muito concreto. Eu, se estiver perante duas empresas que comercializam o mesmo produto ou o mesmo serviço ao mesmo custo, eu opto por aquela empresa que, de facto, tem uma ligação mais direta com a comunidade. Isto está comprovado cientificamente. E, portanto, as microempresas, as empresas de uma forma geral, têm que perceber que hoje em dia já não existem meramente só para gerar lucro. Portanto, aliás, a sustentabilidade, e se nós formos aqui falar de um aspecto, enfim, mais específico, que é a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e apesar de existir todos os atrasos, e todos nós sabemos disso através do reporting que vai sendo feito com alguma regularidade, não existe a possibilidade de atingirmos os objetivos em 2030 sem a participação das empresas, sem a participação das organizações do setor público e do setor privado, sem o envolvimento dos Estados, sem o envolvimento da academia. Portanto, ou seja, eu sei que isto não se consegue fazer tudo de um dia, mas compete-nos a nós, enquanto agentes que contribuem para que as coisas avancem, sensibilizar todos de que isto é um esforço coletivo que temos que fazer e todas as empresas que não apostarem na sustentabilidade utilizando diferentes modelos, há aqui um pormenor que eu vos quero dizer. A escolha dos modelos, e há pouco falava-se da economia circular como, por exemplo, uma solução que é perfeitamente viável, ela depende efetivamente da caracterização do meu negócio. Não estamos a pedir às empresas para mudarem o seu negócio a fim de cumprir com a sustentabilidade e os critérios ESG. E isto eu digo-vos com toda a clareza que muitas das vezes é uma falha. Muitas empresas não conhecem o seu próprio negócio. Eu muitas vezes falo com empresários e digo assim, diga-me entre 2 ou 3 linhas, caracterize o seu negócio. E eu digo-vos, há, efetivamente, uma grande dificuldade em alguns empresários caracterizarem o seu negócio. E isso é um ponto fundamental para eu definir qual vai ser a minha solução. Portanto, ou seja, só para terminar, é de facto uma mudança de mindset que vamos ter que ir introduzindo, mas as empresas têm que se consciencializar de que gerir uma empresa não é a mesma coisa que gerir uma empresa há 10 ou há 15 anos atrás. As coisas mudaram e se não apanharmos este barco ou este comboio, vamos ter alguma dificuldade enquanto empresários eu já diria que a não sustentabilidade é uma questão de sobrevivência. E se as empresas daqui a 5 ou 6 ou 7 anos não forem sustentáveis da forma como desenvolvem e praticam o seu negócio, estão condenadas ao fracasso. Adelita, deixa eu só responder uma pergunta do André Luiz Trajano, não sei se ele está aí ainda. Ele perguntou no chat se a dupla materialidade está diretamente ligada à gestão de risco. Sim, a gestão de risco, a olhar para risco, ajuda você a construir a sua matriz de materialidade e identificar o que é duplo ou não. Então, o exercício de olhar para risco te ajuda a fazer esse grande olhar como matriz. Era isso. Que bom, Marcelo, essa pergunta está em sintonia aqui, porque eu ia te pedir para contar um pouquinho, rapidamente, explicar o que é materialidade, porque muitas pessoas sabem aqui, outras não trabalham ainda com isso, ou têm noção, mas falar um pouquinho mais e aí pegar o gancho para falar de dupla materialidade, que você já falou um pouquinho. Então, seria explicar um pouco de materialidade em si para o pessoal. Vou bem específico. O que é um tema material para uma empresa? Imagine como uma Coca-Cola, ou uma empresa de bebida. A fonte da água para ela, de onde ela extrai a água, de onde que ela se abastece de água, é um tema material para ela. Porque o risco que ela tem de ou ela poluir uma fonte, ou ela ser impactada por uma fonte, ou uma poluição que tem numa fonte de água, o risco para o negócio dela é muito alto. Tanto para ela, quanto para os seus consumidores. Porque se vem algo com problema, esse refrigerante ou essa água vai ser colocada no mercado. Então, esse tema água é um risco altíssimo para a empresa.
Um risco material para uma empresa que fabrica automóvel, o fornecimento de aço. O fornecimento de aço é um risco altíssimo, que qualquer descompasso nessa cadeia corre o risco de ela parar de produzir. Indústrias de computadores, os microchips, silício, por exemplo. O tema material para ela, e temos que ter em mente que o tema material é aquele tema que, de fato, coloca o risco, traz o risco operacional ou de reputação para a empresa. Dali, naqueles frameworks, você classifica o seu risco, ou material, ou imaterial, ou reputação. Então, olhar para a atividade da empresa e elencar o que é risco para ela, o que ela coloca em risco à sociedade, isso são temas de dupla materialidade. Eu posso dizer que a materialidade simples é só o seguinte, olha, a água que eu preciso é um tema material para mim, mas a água que eu distribuo, se tiver algum problema, é dupla materialidade, porque eu estou trazendo problema para mim, o problema para a sociedade. O clima, a questão climática que é emergente, por exemplo. Saiu hoje, aí falando de escopo 1, 2 e 3, eu não sei quanto vocês estão bem cientes, a SEC dos Estados Unidos deixou de fora o escopo 3, que são os fornecedores da contagem de carbono, pela complexidade. Está aí eu posso botar o link aqui, ou seja, os americanos estão falando o seguinte, olha, eu olho para o meu pé, os meus fornecedores, não posso olhar agora, porque de fato é uma complexidade você olhar para a cadeia de valor inteira. Só que na Europa é diferente. Então, nós temos, dá exemplo de uma empresa multinacional, que está em todos os países, ela vai seguir a SEC dos Estados Unidos? Talvez não. Ela tem que seguir o que o mundo está pedindo. E o mundo pede, né, a dupla materialidade, ou seja, quais são os impactos que você causa, ou quais são os impactos que podem lhe afetar. Então, a dupla materialidade ela é só uma variável a mais nessa equação. Tá? Então, assim, não tem muita complicação. A complicação disso tudo é definir os temas materiais. Esse, de fato, é um exercício que não dá para explicar aqui agora, porque é um exercício que demora um tempo para você escolher o que de fato é relevante para o meu stakeholder. O que eu vou deixar de lado agora? E lá na pontinha da matriz, no quadrante de cima, são os temas que nós vamos endereçar, onde nós vamos colocar nossas métricas ESG para acompanhar o quanto eu estou aderente ou não àqueles temas materiais. Por favor, pode ir. Muito bom, obrigada, Marcelo. Nancy está com a mão levantada. Marcelo, é direcionar para você de novo. Em uma empresa que tenha um foco mais no social, você falou, tem um material para uma empresa que trabalha com indústria, que trabalha com serviços, mas agora uma empresa que endereça serviços sociais. Poderia, por favor, exemplarizar temas materiais para o público, por favor? Sim. Vamos lá, uma boa pergunta, né? Porque as empresas que têm um foco social, e aí não é a camada social dentro de uma empresa que tem um olhar social. Qual é o risco material dela? Ela perder financiamento por governança. Então, se ela não tiver uma boa governança dentro do seu processo, ela corre o risco de receber doação para as ações dela por falta de governança. Então, a governança é um risco material altíssimo, porque ela tem que garantir que os recursos que ela está recebendo para promover ações sociais sejam reportados, sejam executados de forma transparente e com compliance. Então, para uma empresa de social, eu coloco como a governança como um tema altamente material para ela. Obrigada. Eu tenho aqui se não tiver ninguém na minha frente aqui, tem agora. Eu. Só um pequeno comentário. Ontem, o meu filho, de 11 anos, chegou em casa preocupadíssimo com as grandes indústrias do agro, e ele disse, mãe, 70% da água doce, quem consome é o agro, e 20% as empresas, e 10% só nós, no consumo de casa, né? E aí ele disse, e o pior de tudo isso, aí eu lembrei, Marcelo, da dupla materialidade, é que ele disse, e o pior de tudo isso é que a contaminação dos adubos vai para a água doce. E aí ninguém está se preocupando com isso. Aí eu disse, meu filho,
Ainda bem que essa geração já está tendo essa percepção, né? A minha, da sua avó e as demais ainda não, mas estamos acordando, né? Estamos tentando mudar a rota dessa tragédia, né? Tá fechado seu microfone, Marcelo. Opa, obrigado. É importante olhar a educação e garantir que a informação para os alunos, né, chegue de forma não desvirtuada nem politizada, porque é impossível alimentar o mundo sem o agro. Impossível. Não dá para alimentar o mundo plantando brócolis no telhado de prédios. Não tem jeito, pessoal, né? Agora, olhar para o sistema material e seu filho já começar a olhar, poxa, olha como isso afeta. Outra coisa que afeta muito é a tecnologia. O consumo de água para manter, e já é discussão na Europa e nos Estados Unidos, para manter os data centers funcionando, é um absurdo. Um absurdo. Então, isso já tem discussões que não aparecem muito na mídia, mas cada vez mais o tema de materialidade, ele deveria fazer parte da grade escolar, sabe, em alguma coisa, para que nossas crianças, nossos adolescentes comecem a entender o que é de fato material, o que de fato tem que cobrar das empresas. Então, e outra coisa, a economia, ela é cruel nesse sentido, ela quer produzir cada vez mais, e nós queremos cada vez mais, só que nós temos também a responsabilidade de exigir que, para onde está indo isso tudo? Porque na fonte se esgota, né? Então, todo esse discurso de materialidade, de carbono, vai por água abaixo, e o planeta não ganha, ninguém ganha nada. É isso. Obrigada, Marcelo. Carmen, por favor. Marcelo, como você falou agora, esse exemplo do agro eu acho bem interessante, porque é isso, a gente precisa alimentar o mundo e vai ter que usar água para isso, né? Então, assim, você disse que, claro, a gente não deve começar pelo relato, o relato é o final, mas como essas discussões muitas vezes não estão na mídia, qual é o papel que você vê do relatório em apresentar essas questões para os stakeholders das empresas, para que elas entendam e reflitam sobre, porque é um nó, né? Ninguém que também quer abrir mão da tecnologia, mas a gente então vai ter que também usar água para isso, para usar água para comida. Então, como apresentar, como é que o relatório funciona nessa dinâmica para poder conscientizar os stakeholders, né, e trazer esses temas importantes? Excelente pergunta, Carmen, porque as empresas, a gente olha as empresas, né, a empresa, eu vou ser super clichê aqui, somos nós, né, super clichê essa frase, mas é verdade. Então, uma empresa responsável, que ela se compromete, de fato, a trazer iniciativas que tragam a redução de carbono, que tragam diversidade e inclusão, o relato ela está fazendo uma demonstração pública de compromisso. E, através disso, ela consegue seguir de exemplo para outras empresas. Porque a gente se move, por exemplo, e as empresas são feitas por pessoas, e olha, está fazendo, eu preciso fazer. Nós temos bons exemplos de empresas, a Natura, aqui no do Brasil, é uma delas, a Boticário e outras, que estão, todo ano, elas publicam. Por quê? Porque quando você olha um relato daquele, você vê o compromisso das pessoas de dizer assim, eu estou fazendo a minha parte, e você? Então, quando eu falo que o relato não é importante, eu estou falando, depende do momento da empresa, mas uma empresa que está madura o suficiente, que tem processo suficiente, ela deve relatar, ela deve provocar os governos, ela tem que provocar a sociedade, para dizer assim, olha como nós podemos fazer isso, olha como nós estamos fazendo, e você pode fazer também, né, na sua casa. Então, o relato tem essa transparência das minhas ações. Para mim, é o grande final da governança de uma empresa, o relato. Eu respondi aí a tua altura que eu queria, mas é isso. Ótimo, obrigada. Pessoal, obrigada, Marcelo. A gente está chegando no finalzinho, tem uma pergunta da Ione, e vamos usá-la, então, como última pergunta, e se alguém tiver mais alguma questão, quiser deixar no chat, fica à vontade, tá bom? Pode ir lá, Ione. Eu quero perguntar para o Luiz, e aqui ele já falou um pouquinho disso na sua apresentação, mas também deixando esse adendo aqui para alguns colegas, né? É a Diretiva Europeia de Relatos de Sustentabilidade, que começou esse ano, de 2024, né, para as grandes empresas, o exercício desse ano devem ser relatados no próximo ano de 2025, depois as grandes empresas com 250 funcionários e alguns critérios passam a relatar em 2025, e tem que divulgar em 2026, depois entram as PMEs cotadas,
Salvo engano, Portugal não tem PMEs cotadas, né, listadas na Bolsa, mas na Europa há muitas e elas passam a ser obrigadas a relatar a partir de 2027, e tem ali um período, salvo engano, me corrijam se eu estiver errada, de 2 anos, para cumprir ou não a obrigatoriedade de relato. Então, para deixar um pouquinho dessas informações para os colegas também, e perguntar para o Luiz, né? Você comentou sobre a importância de alertar, né, para as empresas, para as pequenas e médias empresas, para elas reportarem. No caso das PMEs, que não são obrigadas a reportar agora, né, em Portugal, as PMEs exportadoras e também no Brasil, né, as PMEs no Brasil que exportam para a Europa, serão obrigadas a prestar algum tipo de informação desde já estão sendo convidadas a isso. Como que nós aqui, todas essas 37 pessoas que ainda estão aqui, uns que trabalham com sustentabilidade, outros não, que são estudantes, ou que a maioria são até consultores de sustentabilidade, né? Qual que, no seu ponto de vista, seria aqui, você que se envolve muito com as PMEs também, que dá muitas consultorias, qual seria a melhor maneira, né, de atrair essas PMEs que ainda não são obrigadas a participar desse processo que ainda agora o Marcelo e a Carmen comentavam de relato de sustentabilidade? Muito bem, uma ótima pergunta. Esse é, de facto, um trabalho e uma tarefa que faz parte deste processo de sensibilização das PMEs. Vamos lá ver, as PMEs têm que se começar a consciencializar de que, mesmo que não seja ainda obrigatório elas fazerem o relato ou fazerem o reporting, cada vez mais vão surgir limitações às empresas que efetivamente não o façam. A começar, por exemplo, e em Portugal já se começa a falar disso, restrições ao acesso a linhas de crédito. Ou seja, o que a banca está a preparar, e eu aqui posso-vos dizer que até tenho alguma informação privilegiada, mas dentro de muito tempo, pouco tempo em Portugal, a banca vai limitar às PMEs o acesso a linhas de crédito, sempre enquanto não tenham relatórios de sustentabilidade publicados. E, portanto, a par disso vão começar a surgir outras limitações ou impedimentos para quem efetivamente não tenha relatórios produzidos. Agora, e em 2026, conforme aí onde estava a dizer, aí sim vai passar a ser obrigatório e, portanto, com algumas penalizações, e aqui estamos a falar penalizações pecuniárias, vão começar a aparecer caso, efetivamente, as empresas, a partir dessa data, não tenham o seu reporting preparado. Agora, como eu dizia anteriormente, o que é necessário é que as empresas consciencializem-se de que o reporting vai ser a sua radiografia oficial perante o mercado e perante os seus consumidores. Ou seja, hoje eu, se quero saber ter alguma informação sobre uma determinada empresa, eu vou ao seu site, não é, institucional, ou procuro nas redes. Dentro de pouco tempo, o que vai acontecer é, se eu quiser saber, se eu for um investidor e quiser saber ou ter detalhes sobre determinada empresa, aquilo que eu vou querer consultar efetivamente é o seu reporting de sustentabilidade. Portanto, como eu vos dizia, isto deve fazer parte do processo de sensibilização. Não vamos esperar por 2026. Além disso, além do mais, e o mais importante, e eu acho que algumas PMEs neste momento já começam a ser surpreendidas por isso, a imposição vem pela cadeia de valor, necessariamente. Em Portugal já existem neste momento grandes empresas, eu dou-vos o exemplo, por exemplo, da Vodafone, que já disse claramente às suas empresas que fazem parte da cadeia de valor que têm até final deste ano para começarem a produzir os seus relatórios. Caso não o façam, vão ser, se calhar, substituídos por outro. Portanto, isto vai fazer parte do processo e aí lá está. É importante que as PMEs tenham consciência disso, de que é importante começarem a preparar-se mesmo antes de 2026. Obrigada, Luiz. Entendo que temos alguém querendo fazer a última pergunta. Se teríamos tempo para a última pergunta, Ione? Acho que para sermos pontuais, não teremos mais tempo. Tá bom, tá bom. Só lembrando que temos nossa lista de confirmação de presença, para não esquecerem, por favor. E deixa eu
com vocês, esse momento já de finalização, acredito eu. A Ione, por favor, você poderia despedir? Isso, lembrando para vocês da lista que a Nancy falou, né? Adelita, não sei se o microfone não estava ligado, não tenho certeza, que não estava conseguindo ouvir. Mas eu mandei aqui novamente para vocês, enviei aqui no chat a lista de presença, peço por favor que todos assinem, peço também que vocês fiquem atentos ao e-mail, porque nós vamos enviar hoje ainda as 4 perguntas aqui do Conselho Consultivo, né, do Marcelo e do Luiz, referente a essa apresentação de hoje, e que é um exercício interessante para a gente discorrer no próximo evento, que nós vamos falar sobre GRI com a Carmen Nascimento, e vai ser uma jornada já muito interessante. Então, se vocês já quiserem ir preparando, quem tiver tempo, já ir lendo sobre o GRI, para a gente compartilhar alguns insights no nosso próximo encontro. Então, agradeço a todos. A Adelita geralmente faz uma fotinha de encerramento, então eu peço que vocês, né, a Adelita acho que faz o pedido aí para que os nossos colegas possam ter uma boa postura para a foto. Colocar perfume também. Câmera. Eu só preciso pedir um tempinho nas subidas de mensagens, que senão elas vão ser printadas. Quem quiser e puder abrir a câmera, esteja à vontade. Vamos lá, gente. Primeira foto. Espera aí, só um pouquinho. Tem uma mensagem aqui que subiu. Vamos lá. Mais uma daqui a pouco, eu só preciso printar essa daqui. Algum recado, alguma outra coisa, pessoal, para aproveitar? Aproveito para perguntar novamente para os que chegaram depois. Tem alguém aqui que participa com a gente nesse evento? O Jorge, eu sei que já é a primeira vez. Tem mais alguém que participa pela primeira vez aqui com a gente no evento? É o primeiro evento com a gente? Não, todos são de casa. Agora que aqui agora. Ah, Dânia, tem a Dânia aqui, seja bem-vinda, Dânia. Ângela, Fernanda. Bom ter você aqui. Tem mais alguém? Fernanda? Ah, tem aqui no chat, estão falando, né? Podem falar por voz também, quem puder. É bom que a gente ouve a voz, já familiariza para o próximo. Hoje é o meu primeiro do ano. Eu estava dando um curso, não estava podendo participar, mas no ano passado eu estive em quase todos com vocês. Ah, é verdade, Valéria. Maravilhoso. Tem que inserir essa turma na turma do café, né, Ione? Pois é. Olha que essa semana ainda estive em Lisboa, até tomei café com o Luiz em Lisboa muito rapidamente, na segunda-feira. Foi uma água, não foi bem um café. Mas os próximos que estiverem aqui por Lisboa, e também quem estiver por São Paulo, né, que a Nancy, nossa colega Nancy está sempre nos eventos aí, acho que já encontrou com alguns de vocês. Em Belo Horizonte também, gente. Se estiver em Belo Horizonte, pode entrar em contato comigo, que a gente vai lá para Savassi. Vou te chamar. Vocês convidam que a gente vai. Pode chamar. Aí, também estou aberto, pessoal, no LinkedIn aí, quem quiser chamar um café, vamos lá. Sempre bom. São Paulo, tá? Marcelo está em São Paulo também, a Nancy, a Adelita está em São Paulo. A Adelita, deu para fazer uma última foto? Deu sim. Mas as pessoas falando um pouquinho, então se quiserem, mas a outra tem mais pessoas, então vamos só garantir aqui, de novo, X. Pronto, pessoal, liberados. Obrigada, pessoal. Bom Marcelo, breve. Me aceita lá no LinkedIn que eu quero trocar ideia com você. Isso, pode deixar. Daqui a pouco eu vou entrar lá e vou citar todo mundo e estou à disposição, pessoal. Obrigada, pessoal. Foi excelente. Obrigada. Deus, até o boa tarde. próximo. Até o próximo. Obrigada, Luiz. Obrigada, Tchau, tchau. Uma boa tarde para vocês, uma ótima semana. Aliás, uma boa noite para alguém, né? Para algumas pessoas também. Calma, Nora. Gratidão. Tchau, tchau. Bom dia para mim ainda. Eu estou longe do outro lado. Pois é, né? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo isso. Boa. Teve médicos, Ione, aqui que escutaram o papo de vocês, viu? O nosso papo. Teve enfermeiras aqui do lado escutando o nosso papo. Olha que maravilha! Do meu lado, gente, perguntavam o que era isso, mas não escutavam bem porque era português, e não entendiam muito, mas estavam aqui do lado meu. É internacional o negócio. Aqui no Hospital Geral de West Palm Beach. Que maravilha. Tchau, João, obrigada. Tchau. Mari, Sara. Tchau, hein? Mara. Tchau, pessoal. Obrigada.